Oi, gente. Eu queria falar hoje com vocês acerca de processo de aprendizado. Vocês já passaram por uma situação em que vocês precisavam aprender uma nova habilidade do zero? Bom, se vocês não passaram ainda, eu queria compartilhar com vocês a experiência que eu estou passando no momento. Eu resolvi tirar minha carteira nacional de habilitação e eu estou tirando um pouco tarde até, porque a maioria das pessoas, né, dos jovens brasileiros, começa a tirar a sua carteira no final da sua adolescência e início da vida adulta. E eu já tô na minha vida adulta, no caso, né? Então eu tirei a minha carteira um pouco atrasado, digamos assim. Mas esse processo de tirar a habilitação veio da necessidade que eu percebi quando eu me encontrei desempregado no meio da pandemia, assim como eu e milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Então, onde eu morava, dois amigos meus tinham carro e às vezes eles faziam home office e às vezes a empresa ia buscar, mandava um Uber ou um 99, então os carros ficavam ali disponíveis e eu poderia trabalhar de Uber também, né? Ou de motorista de aplicativo, como o 99 e vários outros, né? Além de Uber. Mas eu não pude porque eu não tinha a minha carteira ainda. Então, nesse momento eu me vi em uma situação em desvantagem, porque se eu tivesse tirado minha carteira lá atrás, eu hoje poderia, né, ser um motorista habilitado. Naquela época especificamente da pandemia, em que estava tudo muito alto, né, as taxas de contaminação e mortes, então havia lockdown, isolamento social realmente acontecia e não havia vacinas ainda na época. Então eu poderia, né, ter conseguido tirar uma renda extra no mês, ou então até mesmo viver disso. Muita gente viveu disso durante a pandemia. Então eu também poderia, né, ter me incluído dentre esses trabalhadores autônomos. Porém eu não tinha essa habilitação. Então eu prometi para mim mesmo que assim que eu arrumasse um emprego, eu iria tirar minha carteira de habilitação. E foi o que eu fiz. Depois desse período, passou-se um ano, até eu realmente conseguir me estabilizar financeiramente, pagar todas as minhas dívidas, comprar todas as coisas que eu tinha que comprar para casa, porque nesse processo também eu fui morar só. E quando você vai morar só, você vai sem nada, né? Só com você, a sua experiência, a sua coragem e a sua determinação. Então, eu tive todo esse processo que todo mundo tem quando vai morar só, quer comprar as coisas para casa, os utensílios domésticos, enfim. Então, quando eu consegui zerar tudo isso e ficar mais tranquilo, eu peguei meu 13º e paguei à vista toda a minha carteira nacional de habilitação. No caso, o processo de tirar a primeira a CNH, no caso. Então, pagando à vista, tinha uma promoção e eu acabei fazendo na autoescola que a minha amiga trabalhava. Amiga essa que trabalhou comigo durante um tempo. Então, ela estava trabalhando numa autoescola e eu perguntei para ela, né, acerca de quanto que estava o custo, né, total e parcelado, e ela me falou de uma promoção que estava tendo, então eu quis aproveitar. Então, depois de pagar, né, a matrícula, depois de pagar a matrícula, se inscrever tudo direitinho pela autoescola, mandar o número da documentação, foto da documentação, iniciou-se o processo, né? Teve primeiras aulas teóricas, então havia a modalidade de fazer presencial ou EAD. Então, como as aulas presenciais eram um período que eu iria ocupar o meu tempo de trabalho, ia conseguir conciliar os dois horários, eu optei por fazer EAD. Então, eu fiz todas as aulas teóricas EAD, e em seguida fiz a prova teórica. Eu fui muito bem na prova teórica, eu achava até que eu não ia... Eu só queria só a pontuação mínima mesmo, para não reprovar, mas eu acabei tirando 10, acertei toda a prova. Não era essa a pretensão nem o objetivo, eu só realmente queria tirar a nota mínima, mas aí eu fui fazendo despretensiosamente a prova e no final acabou que eu fechei a prova inteira. O meu professor me falou que na turma, em todas as turmas dessa autoescola que ele deu aula, só uma pessoa tinha tirado 10. Então eu fui a segunda. E aí eu quis parabenizar ele, né? Mandei o print da minha pontuação, mandei no grupo onde estava a turma inteira, e incentivei também o pessoal, dizendo, aí galera, esse foi o primeiro 10 da turma, vamos ver os próximos, enfim. A gente faz a nossa parte também de motivacional. Então, após as aulas, né, teóricas e a prova teórica, vieram as aulas práticas. Aí sim que o negócio pegou, sabe? O bicho pegou aí. Eu optei por fazer a modalidade A e B, ou seja, carro e moto. Então, começaram as aulas primeiro de carro. E eu fui uma pessoa que eu nunca andei de carro, digamos assim, dirigindo. Eu sempre andei, né, como carona. E eu, como carona, a gente faz tudo aquilo que um carona faz, né? A gente entra no carro e olha a paisagem lá fora, admira, conversa um pouco, né, com os outros passageiros. Mas sentar mesmo na cadeira do motorista para dirigir, aí o negócio foi complicado. Foi não, ainda está sendo, né? Hoje é a minha última aula e eu quero compartilhar com vocês como foi essa experiência. Eu vou
gravar um outro vídeo, porque agora eu tô indo pra minha aula. E assim, quando eu voltar, eu vou falar detalhadamente, vou pensar no roteiro de como eu vou falar, como que foi as aulas, desde as coisas boas, as coisas ruins, aquilo que eu consegui aprender, aquilo que eu ainda não consegui aprender. Eu provavelmente, com certeza, vou precisar de mais aulas, então essa não vai ser a última, vai ser a última, digamos assim, do cronograma, do programa da própria autoescola. Porém, eu vou ter que dar um jeito de fazer mais aulas, até a prova prática, porque ainda falta eu pegar dois comandos, né, de coisas que são essenciais para quando você dirige um carro. Então, provavelmente, e certeza, e que eu vou conseguir, mas eu preciso de mais aulas, porque só as que eu tive foram 20 aulas, na verdade. São 10 aulas, só que são 2 aulas em uma, então se você pegar 20, no total dá 10 aulas mesmo. Então foram só 10 aulas e foram poucas para mim, no meu caso. Tem aluno que pega rápido os comandos, mas tem aluno que não. Eu fui um aluno mais ou menos. Tipo, eu entendi os comandos, porém na hora de executar eu não conseguia fazer da forma que era para ser feito. Mas eu vou gravar um vídeo, um próximo, depois que eu voltar da aula, falando mais especificamente de como foi essa minha experiência. Então, pessoal, como eu havia prometido no vídeo anterior, eu resolvi gravar agora esse vídeo após eu finalizar minha aula prática de carro. Bom, quero contar para vocês um pouco como foi essa experiência. Ela não foi extremamente positiva, porque eu sou uma pessoa que eu nunca dirigi. Então, quando eu cheguei no primeiro dia de aula do carro, eu cheguei pro instrutor e falei que eu nunca tinha dirigido, que eu não entendia nada, assim, de direção, né, no caso. Havia só estudado a parte de direção defensiva nas aulas teóricas. E segundo ele disse que é melhor assim, quando o aluno não sabe nada. Diferente daqueles alunos que já anda ou então sabe alguma coisa, já dirige, chega na autoescola, nas aulas práticas, cheio de vícios já de direção. Então ele disse que assim seria até melhor para mim. Então, no primeiro dia, como o instrutor da aula teórica falou, eu achava que a gente ia só ficar no carro, ele ia me ensinar os comandos, onde liga, da partida, embreagem, freio, marcha e tudo mais, e realmente, de fato, ele fez isso. Porém, logo em seguida, ele já me colocou para andar no carro, na via. E onde a gente estava era um lugar tranquilo, era numa região industrial aqui da cidade, então não tem pouco movimento. Então, mas mesmo assim ainda tinha carros estacionados, vira e mexe aparecia um pedestre, e tinha muitos animais, tipo cachorros na pista, e isso me deixava bem nervoso. Então, obviamente, né, eu nunca havia dirigido, então meu pé era pesado, a minha mão também, então eu acelerava bruscamente o carro, às vezes freava também bruscamente, enfim. Ele disse que era normal, que eu ia aprender, e no segundo dia ele já me colocou para andar na via pública já, com outros carros numa via normal, que não era mais na região industrial. Isso me deixou extremamente nervoso. Então, a minha mão continuou pesada, meu pé também, eu acelerava bruscamente, freava também, morria o carro, afogava, nossa, enfim, foi um desastre. E a partir dessas duas experiências, a primeira mais ou menos, a segunda muito negativa, a terceira também continuei nervoso. Então isso foi um acúmulo de experiências negativas que fez eu ficar com uma impressão ruim, sabe, de dirigir carro. Então toda vez quando chegava a aula de carro, especificamente, eu ficava bem desanimado, bem frustrado, bem nervoso, até porque eu demorei muito para pegar as coisas, para entender. E ele é um professor assim que ele já dirige há muito tempo. Então, a profissão dele é essa, né? Agora, instrutor de autoescola. Então, para ele é muito fácil e simples as coisas. Já é da rotina dele, o dia todo ele faz isso, ensina. E ele é uma pessoa que ele aparentemente não está muito bem, eu acho que satisfeito no trabalho dele, porque ele aparenta estar estressado e ele tem um acúmulo de estudantes para dar aula. Então, na minha aula, ele ficava ligando para outros estudantes já, marcando aula, desmarcando aula, e ligava para outra escola para desmarcar aula, para reagendar aluno, para realocar. E então, em vez dele me dar atenção no momento em que eu estava fazendo a minha aula, não. Ele ficava ocupado com isso e deixava o carro, a direção na minha mão, que eu nunca dirigi. E eu ficava muito nervoso, porque vai que de repente eu aperto errado, ou em vez de frear, eu acelero e bate o carro. Nossa, eu ficava com milhões de fantasia me rondando na cabeça, pensando, preocupado. E, obviamente, meu desempenho foi horrível. Foi horrível, horrível. Eu não conseguia assimilar as coisas. Teve uma das vezes que eu decidi conversar com ele e dizer que eu não estava entendendo, que eu não estava progredindo e que eu queria que ele me explicasse cada coisa, cada marcha, para que serve, porque eu falei para ele que eu funciono no caso, quando eu entendo bem as coisas. Para que eu estou fazendo? Para que eu estou colocando a primeira marcha? Para que serve a primeira marcha? Em que situação eu devo colocar? Em que velocidade? Então, tudo isso ele teve que fazer comigo, no caso. Ele teve que sentar, parar
a aula dele e me explicar. Mas ele só fez isso porque eu pedi, porque se eu não tivesse pedido, ele não ia fazer. Então percebam como é importante a gente ter uma abertura e iniciativa de conversar com a pessoa que está ensinando a gente. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria entendido por que eu estava fazendo as coisas, para que eu tinha que fazer e como eu tinha que fazer. Então eu tive que parar e ter essa iniciativa de conversar com ele e ele me explicar. Então essa aula foi só para ele me explicar todos os comandos do carro, para que ele servia, como eu fazia, para que o carro não morresse e para que ele tivesse um desempenho melhor. Então percebam como que o diálogo é importante também nesse processo de aprendizado. Fora que, se você que é professor, instrutor, técnico, seja o que for, que se dispôs a ensinar alguma coisa a alguém, alguma coisa nova, pode ser uma coisa simples ou até uma coisa um pouco mais complexa, como dirigir um carro, como no meu caso. Mas fique atento nessa questão de o quanto que a sua didática está sendo funcional para aquela pessoa. Ela está conseguindo entender o que você está falando, ela está conseguindo entender para que ela está fazendo as coisas, então ela está conseguindo assimilar o conteúdo que você está ensinando para ela. Tudo isso você tem que estar atento. Não ser uma pessoa, digamos assim, como essa má referência que eu tive. Então, lá na frente, eu vou lembrar negativamente dessa minha experiência. Por exemplo, quando eu aprendi a dirigir, eu não aprendi muito bem, porque eu não entendi muito bem, o professor talvez não tivesse num momento bom da vida dele, eu estava sem paciência, ou realmente eu não conseguia entender muito bem as coisas, mas vai ser uma experiência, uma lembrança, na verdade, negativa. Então, não queira ser essa referência negativa para ninguém. Se você se dispõe a ensinar alguém, realmente se dedique, foque nesse processo de aprendizado, dê a atenção necessária, pergunte se está tudo bem, se está tudo certo, se a pessoa está entendendo. E se mesmo que ela assim, não fique com vergonha, não se sinta à vontade de falar, dê o seu feedback, fala, olha, eu acho que você não está entendendo muito bem, vamos refazer, vamos repensar, porque é importante. É importante. Tudo aquilo que a pessoa for aprender é importante para ela. E é importante para você ensinar e também é importante você, digamos assim, queira ser uma referência positiva para essa pessoa. Acho que lá na frente ela lembre de que ela aprendeu tal coisa e ela aprendeu tão bem porque foi você que ensinou e ensinou dessa forma. Certo? Pegando um pouco o gancho desse processo de referência positiva ou negativa, eu queria comentar com vocês a respeito de uma fala que esse professor fazia comigo na aula, quando ele via que eu não estava progredindo, eu não estava avançando, então eu estava emperrado ali. Ele dizia para mim que a gente é o que a gente pensa. Pois é, né? Sim, de fato, a gente é o que a gente pensa, concordo com ele. Porém, eu estava me referenciando num outro vídeo que eu gravei aqui no canal antes, que foi de Mindset, que eu li recentemente esse livro, e eu não vou me ater muito no assunto, mas apenas no tipo de Mindset, que é o Mindset fixo e de crescimento. O Mindset fixo, ele parte, né, do pressuposto de que todo talento é nato, toda inteligência é nata, ela não é adquirida no decorrer do tempo e não é mudada também. Diferente do mindset de crescimento, que acredita que tudo pode ser aprendido, evoluído, desenvolvido e aperfeiçoado. Então, no mindset fixo, ele tem esse pensamento de que o talento é nato. Então, se eu me disponho a fazer algo, mesmo que seja algo que eu não sei ou algo novo, eu supostamente ou teoricamente tenho a tendência a aprender rápido aquilo, porque eu sou inteligente, né, no caso, né? No segundo pensamento do mindset fixo. E quando isso não acontece, a pessoa ela se frustra muito e ela se autodeprecia demais, porque ela começa a se questionar se ela é tão inteligente assim. Então, todos nós temos um pouco de um mindset fixo, como também temos a possibilidade de ter um mindset de desenvolvimento e nos aperfeiçoar e desenvolver e potencializar nossas habilidades em qualquer área da vida que a gente se dispõe a, né, ter um trabalho duro, árduo, de esforço para alcançar tal coisa que a gente se dispôs a aprender. Então, o mindset fixo, ele parte desse pressuposto. E quando ele entra digamos assim, nessa questão interna, nesse conflito, ele fica muito tempo ali e se autodepreciando, se autocriticando e num estado meio down, sabe, de humor. E para sair daquilo, o mindset fixo, ele começa a, digamos assim, achar justificativa para aquele fracasso. Então, ele começa a terceirizar a culpa. Então, ele começa a achar que a culpa é do outro. Então, no caso, exemplo, eu não estou aprendendo a dirigir porque esse professor é ruim, né? Isso já me ocorreu várias vezes, esse pensamento, porém, quando eu me dei conta disso, eu comecei a parar com esse tipo de pensamento, né? Esse padrão de pensamento um pouco viciante. E eu me atentava nas falas que ele dava para mim. Ele dizia que, né, a gente é o que a gente pensa, e outras vezes ele falava para mim que ele já tinha me ensinado toda a parte teórica, toda a direção, toda a parte mesmo de para quê, por quê, como. E eu que não estava conseguindo, digamos assim, desenvolver todo esse conhecimento. O conhecimento já estava comigo, só que eu não estava conseguindo pôr em prática. Então eu me atentei a isso e comecei a mudar, e digamos assim, mais o meu formato de pensamento, né?
Então, eu sei, ele me ensinou, já não depende mais dele para mim, é de mim com, no caso, né, o conteúdo e pôr em prática. Então, eu queria comentar isso com vocês. Hoje finalizou a minha aula, né, de carro, eu tô fazendo agora só moto. E agora no final, digamos assim, de 100% que era pra eu estar, eu tô com 70 a 75, sabe? Os comandos dos outros dois que faltavam, que eu falei no outro vídeo, eu consegui já pegar, mas falta aprimorar, né? Porque na hora da prova a atmosfera é diferente, a gente fica mesmo nervoso, apesar de que eu já passei muito nervoso desde a primeira aula até a última. Mais um nervosismo para mim não vai fazer muita diferença. Então eu tô um pouco confiante nesse sentido, que muito nervoso eu já passei em 10 aulas. Então eu vou encarar isso como se fosse mais uma e tentar me esforçar ao máximo para fazer tudo certo e correto como foi passado, né, para mim, como eu tenho que fazer. E eu vou treinar, né? Então eu vou conversar com ele, vou pedir pra gente fazer mais duas ou três aulas antes da prova e encarar. É isso aí, espero que dê certo. Eu espero que você que viu esse vídeo até aqui, né, se conhece alguém que passou por uma situação parecida ou está passando no momento, compartilhe esse vídeo com ela, porque a sensação de não estar sozinha ela é importante, sabe? A gente fica com muito pensamento depreciativo, sabe? De incapacidade, de frustração. Então, quando a gente vê que tem uma outra pessoa que já passou, ou está passando por uma situação parecida com a gente, isso nos reconforta, sabe? Nos dá força para a gente continuar e persistir. Mas é isso, muito obrigado. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha com quem você conhece e até o próximo vídeo.